todos crescem por Ele. Amém? Repitam comigo: 4 características de um enviado. Mais uma vez: 4 características de um enviado. Glória a Deus. Os irmãos podem levantar em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, o mundo em que nós estamos vivendo está clamando por homens e mulheres de Deus que sejam vocacionados e direcionados pelo Espírito de Deus para testificarem do seu amor e da sua palavra. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, falando a respeito de um homem chamado João, nós vamos observar que João, ele foi profetizado no livro do profeta Malaquias, um arauto do Senhor entre o intercâmbio do silêncio de Deus. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que João Batista, ele nasceu debaixo de uma vocação, um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Isso nos comprova dentro da Bíblia, que quando Maria foi visitar Isabel, a Bíblia diz que quando Isabel saudou Maria, a criança se moveu dentro do ventre cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ambas foram cheias, se alegraram no Espírito do Senhor e salmodiaram ao Senhor. A Bíblia diz que quando João Batista nasceu, ele nasceu debaixo de uma perseguição. O rei Herodes, quando soube que o Messias estava para nascer, por anúncio dos magos que vieram do Oriente, a Bíblia diz que ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas a Bíblia nos mostra que 3 crianças sobreviveram. A primeira criança que sobreviveu foi Jesus, que foi para o Egito. A segunda criança que sobreviveu foi João Batista, que foi para o deserto, habitava no deserto. A terceira criança que sobreviveu foi Natanael. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi escondido debaixo da figueira. Então observamos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que João Batista, ele tinha características de uma pessoa que foi chamada, que foi vocacionada para profetizar a nação de Israel. E essas características notórias na sua vida. A primeira característica que nós vamos observar na vida de João Batista é a palavra chamada renúncia. Ele era uma pessoa que tinha renúncia na sua vida. A Bíblia diz, amados irmãos, que ele foi para o deserto e viveu no deserto. Mas pastor, por viver no deserto, João Batista não conhecia o verdadeiro, os 5 primeiros livros da Bíblia. Sim, ele conhecia, porque o seu pai, ele era sumo sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. E por ser sumo sacerdote, ele era conhecedor das Escrituras Sagradas e aprendeu aos pés do seu pai sobre as leis, os princípios que regiam a nação de Israel. E João Batista, amados irmãos, ele pregava no deserto da Judeia. João Batista, ele pregava no deserto, e quando ele profetizava para o povo judeu, ele gritava e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Messias vai se manifestar sobre a nação de Israel. Quando ele profetizava para a religiosidade e os seus líderes, ele chamava eles de cobra, de surucucu, e mandava eles se arrependerem e não
que